Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, todos em casa, se cuidando, se protegendo e assistindo aos vídeos e realizando suas atividades, certo? Hoje, aula de português, certo? Na turminha do terceiro ano. Hoje iremos fazer uma leitura, ok? Mas antes, vamos conversar com o Papai do Céu. Baixe as cabecinhas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Amém! Lembrando sempre, tia Lani está com bastante saudade de todos, certo? E junto com vocês, esperando que tudo isso passe, ok? Vamos à nossa aula. Cada um pegue o seu livro e abra na página 130 para acompanhar a leitura com o título de Anfíbio ou Príncipe. Vamos lá? Vamos ler? Anfíbio ou príncipe? Turma do bem, se nas histórias os sapos são príncipes enfeitiçados, no mundo real eles têm um papel importante no equilíbrio da natureza. Comem moscas e outros insetos. Na mosca, na hora de comer, o sapo estica a língua comprida e veloz e as presas ficam grudadas nela. Ele acerta bem no alvo, porque tem uma visão desenvolvida. Namoro musical. O sapo costuma viver só, mas na época do namoro, os machos se juntam para cantar. As coachadas chamam a atenção das fêmeas, que identificam quem é da mesma espécie pelo tipo de som. Do tempo dos dinos. Os primeiros sapos devem ter surgido há uns 200 milhões de anos, quando dinos como o estegossauro e o bronquiossauro viviam por aqui. Hoje existem centenas de espécies. Ficha do bicho. Peso, até 3 quilos. Tamanho, de 2 a 25 centímetros. Alimentação, insetos, aranhas, peixes pequenos, lesmas e vermes. Tempo de vida, de 1 a 30 anos. Onde vive? No mundo todo, menos na Antártida, no Ártico e na Groenlândia. Na outra página. Conheça melhor o sapo e seus truques incríveis de sobrevivência. A pele do sapo precisa estar sempre úmida e é por ela que o bicho respira. O sangue corre perto da pele e atrai o oxigênio do ar. A coachada, que varia de espécie para espécie, vem de uma prega da pele que fica embaixo da boca e vibra quando se enche de ar. O formato e a estrutura das patas são ótimos para pular. E as patas traseiras têm músculos bem desenvolvidos que ajudam a dar impulso. Atrás dos olhos e nas patas traseiras existem glândulas que produzem veneno. Existem espécies que carregam filhotes em cima do corpo, assim eles ficam protegidos dos inimigos. Tudo em família. É fácil confundir sapos, pererecas e rãs, pois todos pertencem ao grupo dos anuros. Veja as principais diferenças entre eles. As pererecas, elas são menores, têm olhos saltados e bolinhas nos dedos que funcionam como ventosas para escalar locais difíceis. E as rãs?
O corpo é liso e brilhante e as patas são as mais compridas da turma. E os sapos? São maiores e mais desajeitados do que as pererecas e as rãs. Eles também têm as patas mais curtas e a pele costuma ser enrugada. Tem algumas fotos aí para vocês observarem. O sapo, a rã e a perereca. Esse texto foi tirado do livro Anfíbio ou Príncipe, de Noêmia Lopes, da revista Recreio. O que significa anfíbio? Anfíbio é classe de animais que nasce de ovos, possui a pele úmida e escorregadia. Quando são pequenos, os anfíbios vivem na água e respiram por meio de brânquias. Quando ficam adultos, seus pulmões se desenvolvem e eles passam a viver na terra. Eles também respiram pela pele e precisam viver em lugares úmidos, pois correm o risco de ficar desidratados e se permanecerem por muito tempo em ambientes secos. O que são glândulas? São órgãos internos do corpo que têm como função produzir certa substância que o organismo utiliza ou libera. Ok, minha gente? Esse texto aí a gente está vendo que é um texto informativo, certo? Ou seja, é um tipo de texto que a gente lê e aprende algo com ele. Esse texto fala sobre os sapos, né? Os anfíbios, anuros, que são animais de pele fria, escorregadia, né? E que têm várias maneiras de eles viverem, de se desenvolverem, de se alimentarem. Né? Existem pessoas que gostam de maltratar, de matar esses bichos, né? Mas eles têm uma utilidade muito boa no controle da natureza, não é isso? Eles se alimentam de insetos que podem prejudicar plantações, eles se alimentam do mosquito da dengue, por exemplo, né? Então, assim, eles têm a sua grande utilidade na natureza, certo? Então, eles não devem ser extintos, né? Não devem ser mortos. Não devemos nem maltratá-los. Vamos à interpretação do texto? Vamos lá? Vamos à interpretação do texto por dentro do texto. O texto que você leu foi retirado de uma revista. De que assunto ele trata? Aí você vai observar lá, no final do texto, sobre o que é que ele fala. Então você pode botar com suas palavras também, sobre o que relata o texto. Na segunda questão, o texto nos informa que os sapos têm um papel importante no equilíbrio da natureza. Por quê? Aí você vai lá no início do texto que está explicando sobre isso. Terceira questão, o que leva o sapo a acertar o alvo na hora de comer? Também tem lá no início do texto dizendo por que ele acerta, vamos dizer assim, na mosca, né? Ele acerta na mosca, no alvo. Quarta questão, vamos ler esse verbete. Anuro, disse de ou espécime dos anuros, ordem de anfíbios, de cabeça fundida ao corpo, sem cauda e com os membros locomotores posteriores mais desenvolvidos, próprios para o salto e a natação. São os sapos, rãs e pererecas. Esse verbete aí foi tirado do Mini Aurélio, né, que é um mini dicionário da língua portuguesa. E logo abaixo você vai explicar por que é fácil confundir sapos, rãs e pererecas. Lá no texto tem explicando também sobre isso, porque as pessoas às vezes confundem essas espécies que são tão parecidas, tão semelhantes, né? Mas não são iguais. Quinta questão. Como base no texto anfíbio ou príncipe? Completa a informação. Você vai completar essas frases observando no texto. No texto você consegue completar olhando pelo texto. A letra A, os sapos são, que as pererecas e as. Letra B, as pererecas são, que as rãs. Letra C, as patas do sapo são as mais do grupo e as patas das rãs são as mais da turma. Então, isso aí você vai tirar essas palavrinhas que completam essas frases todas no texto, certo, minha gente? Por hoje é só, certo? Qualquer dúvida,
volta a ler novamente, então volta o vídeo para escutar a leitura de tia Lânia e vai respondendo tudo direitinho, certo? Um cheiro para vocês, continue em casa, higienize as mãos com frequência, não deixa de utilizar o álcool em gel ao sair de casa e não esquece de usar máscaras, tá, minha gente? Por favor, usem as máscaras da maneira correta, não fique passando as mãos nos olhos, né? No nariz, na boca, certo? Se cuidem. Cheiro para todo mundo. Tchau. Até o próximo vídeo. Ah, meus amores do terceiro ano. E aí, galerinha? A nossa aulinha de hoje é de História. E hoje vamos falar sobre a cultura do Brasil. Gente, o nosso país, ele é riquíssimo culturalmente. Por quê, tia? Porque a nossa formação se deu através da mistura de vários povos. Houve uma miscigenação e essa mistura enriqueceu na diversidade de coisas que temos em nosso país, tá certo? Então, bora lá. A cultura. Cultura é o modo de vida de um povo, de seus conhecimentos, de seus costumes e a forma que caracterizam uma sociedade. Então, toda essa sociedade é formada culturalmente. E isso se dá através do quê? De uma miscigenação de povos. Por quê? Antigamente, no Brasil só viviam os índios. Eram os únicos povos que habitavam aqui. Diziam que eram índios porque acreditava-se que aqui seriam as Índias. Por isso eles foram denominados índios. Com o passar do tempo, como os colonizadores portugueses procuravam as Índias chegar ao Brasil, eles se instalaram aqui. Então, primeiro foram os índios que já habitavam, depois vieram os portugueses. Como os portugueses queriam tirar toda a nossa riqueza, queriam explorar a nossa riqueza, nossas terras, mas eles não tinham força de trabalho, o que eles fizeram? Começaram a usar o trabalho indígena, começaram a explorar o trabalho dos índios. Os índios pegavam todas as riquezas, pau-brasil, o ouro, tudo que tinha aqui e era dado para os portugueses em troca de muambas, de coisas que não tinham nenhum valor, certo? Com o passar do tempo que os índios começaram a se revoltar, não queriam mais fazer esse trabalho para os europeus, houve muitos conflitos entre eles e muitos índios foram mortos. Então os portugueses ainda precisavam de uma mão de obra para trabalhar na exploração do ouro, da cana-de-açúcar, do café, porque tudo que era retirado daqui era levado para fora, para enriquecer os cofres portugueses. O que é que eles fizeram? Trouxeram os negros da África, os negros africanos. Então já tinha os índios, depois chegaram os europeus, portugueses, né, colonizadores, depois vieram os negros africanos. Então o Brasil é uma mistura desses povos, índios, brancos e negros. Essa mistura fez com que o Brasil tivesse uma diversidade enorme, tanto cultural, quanto nos seus costumes, nos seus hábitos, na sua fisionomia, porque nós não temos uma denominação pura, uma raça pura, temos uma mistura, certo? Então, outras coisas também foram ideais para enriquecer a nossa cultura. Por exemplo, foram deixa eu olhar aqui que o notebook não quer abrir, dos italianos, que nós tivemos o hábito de comer pizza, macarronada e lasanha. Então essas massas
são especiaria dos italianos, que já tinham esse hábito de fazer massas com molhos como macarronada, lasanha, e trouxe para o Brasil. Dos japoneses, o hábito de comer peixe cru. O peixe cru é um hábito que nós tivemos dos japoneses, porque os índios já comiam peixe, mas eles assavam. Então, o peixe cru é dos japoneses. Dos africanos, uma coisa que nós nordestinos amamos, que é o cuscuz. Pois é, gente. O cuscuz, ele é um hábito dos africanos que trouxeram para o Brasil. E aqui dos portugueses foi o arroz doce, né? A gente tem o hábito de comer o arroz normal, salgado com feijão, arroz, carne. Mas o hábito de comer arroz doce, né? Ele com açúcar vem dos portugueses. Então veja como é rica a nossa cultura, né? Como ela é diversificada, né? Porque tem coisas que vieram de vários lugares. Porque depois que os negros africanos, né, começaram a ter melhorias assim, porque foram criadas leis que aboliam a escravidão, o tráfico de negros. Então, a mão de obra negra escrava já não poderia acontecer no Brasil. Então, começaram a chamar italianos, né, franceses, alemães, outras nacionalidades para vir para o Brasil. Então, o Brasil é uma terra de todos. É uma mistura de vários lugares, tá bom? Então, esse assunto tem no livro. Façam uma leitura mais sobre esse conteúdo. Respondam as tarefinhas, tá bom? E qualquer dúvida pode perguntar a tia Andresa. Um cheiro para vocês. Tchau, tchau.